nós temos, assim como o irmão Alexandre colocou, né, um quadro paradoxal aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul. Por que é paradoxal? É a capital mais segregada do país. Saiu um estudo recentemente em que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né, entre a população branca e a população negra é o mais díspare do país, das capitais. E, no entanto, né, existe uma disputa territorial, sob o ponto de vista étnico-racial, muito forte, expressa a partir desses 6 territórios quilombolas, né, que foram relatados pelo Alex, pelo Alexandre, né, que é o quilombo da família Silva, que foi digamos, o seminal, depois o quilombo dos Alpes, depois o quilombo da família Fidelix, o quilombo do Areal, o quilombo dos Machado, que fica no bairro Sarandi, ali ao lado do Big da Sertório, e o quilombo da família Flores, que recebeu a certificação agora recentemente, quando nós estávamos em Brasília na mobilização contra um dos ataques à estrutura, ao marco legal construído no país na defesa desses territórios. Nós enfrentamos no espaço urbano o que se enfrenta no campo. As pessoas têm uma visão folclorizada, digamos assim, do que é a luta quilombola. E se vocês souberem, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul tem 89 processos abertos no INCRA, né, para a demarcação e exploração de territórios quilombolas, boa parte deles na sequência do que se chama o mar interior, né, vocês vejam que essa disputa territorial ela é muito intensa sobre esse ponto de vista aqui no Rio Grande do Sul. No país, informalmente, são em torno de 5.000 comunidades quilombolas, existindo em torno de 1.600 processos abertos no órgão competente, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né? E informalmente certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Nós temos em torno já de 3.000 comunidades que se autodeclaram enquanto comunidades remanescentes de quilombo, e em termos de movimento, por essa disputa territorial, são em torno de 5.000 a 6.000 comunidades no país. Além da questão quilombola em Porto Alegre, o Marcos e a Angélica vão poder explicitar bem, existem 8 retomadas indígenas na capital, aqui em Porto Alegre. O que essa história tem a ver? Ela está num momento que a gente observa um quadro bem complicado no país. Se nós olharmos das lutas do movimento social no século XXI, talvez a disputa territorial, sob o ponto de vista étnico, tenha sido o movimento que mais cresceu no país. Enquanto havia um refluxo na questão do movimento, digamos, dos sem terra, né, nós partimos de uma situação em que, na Constituição de 88, na mobilização tanto indígena como quilombola e negra para gravar na Constituição esses direitos, nós partimos de um primeiro mapa feito por um geógrafo chamado Rafael Santos de Araújo, que foi apresentado no primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, de 80 comunidades no país. Aqui eram 4 desse mapa. Para agora, a gente está com um quadro que só no estado do Rio Grande do Sul, né, são 89 comunidades com processos abertos no INCRA, e tem mais comunidades que estão se
identificando. Né? No direito, é uma das expressões, digamos, das relações humanas, dentro do marco, digamos, que veio lá do iluminismo, né? Marco civilizatório do convívio, de uma intervenção do Estado na questão dos conflitos, né, na sociedade. Né? O que nós acumulamos no processo que é secular, começou com a presença do primeiro africano sequestrado em África e aqui, que veio para cá, volta de 1530, 1533, o que nós conquistamos na Constituição de 88, que não foi por geração espontânea, teve encontros em 86 no Negro pela Constituinte, dos indígenas também, mobilização sobre Brasília, foi esse artigo, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala que aos remanescentes de quilombo que estiverem nas suas terras, o Estado brasileiro vai ter que emitir o devido título. Junto com isso veio o artigo 231, que é referente aos territórios indígenas. Além desses, os artigos 215 e 216 da Constituição, que reconhece a contribuição negra para a construção, digamos, entre aspas, da nacionalidade brasileira, são amarras que estão na regra do jogo, na Constituição Federal. Além disso, para regulamentar, bom, como é que a gente vai fazer essa questão da demarcação, né? Como que o Estado vai cumprir essa determinação judicial? Nós estamos sustentados num decreto, que é o chamado Decreto 4887 de 2003, que estabelece todo o formato para a questão da demarcação e titulação dos territórios quilombolas e que atribui a competência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para se fazer essa demarcação. No nosso caso, no caso das comunidades quilombolas, existe a previsão que ao final, depois de um longo e arrastado processo democrático para que se consolide a Constituição, ao final é prevista até a indenização sobre preço de mercado àqueles títulos que são de boa fé, que se sobrepõem títulos privados aonde estão comunidades quilombolas. No caso dos indígenas, em geral esses títulos são considerados nulos e não existe a previsão de indenização. Bom, além disso, existe uma amarra também, que é um tratado internacional, né, que está incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é referente a povos e comunidades ditos tribais, que o judiciário brasileiro entende que se aplica em várias decisões aos territórios também, além dos indígenas, aos territórios quilombolas. Esse tratado prevê, entre outros, o direito à autodeclaração, ou seja, não vai ser um italiano ou um francês ou um descendente de português que vai dizer se o quilombola é ou não quilombola. Quem tem que dizer se é ou se auto-identifica quilombola é o próprio quilombola, né? Então, esse processo, que é o processo inicial para se traduzir essa demanda para o Estado, é a certificação que é feita perante e registrada perante a Fundação Cultural Palmares, que foi uma fundação criada ainda na época do governo Fernando Henrique por uma demanda à época do povo negro. E ela era vinculada ao Ministério da Cultura. Passando essa resenha, digamos assim, rapidamente, dessa estrutura legal, ou seja, o que nos ampara
para dialogar com o colonizador e com os colonos, que governam o país há 517 anos, as brechas que, a partir da nossa existência, ao longo desses 517 anos na diáspora, nós conseguimos não só para estar vivos nos territórios, e hoje, milagrosamente, sermos a maioria da população brasileira, e essa resistência territorial, física, simbólica, epistemológica, de relação, ela foi mantida com expressões territoriais, que não são só as comunidades quilombolas. Elas estão também nos terreiros, nos clubes negros, e aqui o Rio Grande do Sul, também paradoxalmente, é onde existe mais terreiros de matriz africana, de batuque, de nação. Todas essas expressões, elas são contidas por um setor dominante, como se fosse uma casca de cebola, em várias camadas ao longo desses 517 anos. Então, existe essa contenção colonial, e para eu não me estender muito, e para concluir, todo esse arcabouço construído a partir de uma correlação de forças com protagonismo negro e quilombola, todas essas medidas estão ameaçadas, já estavam ameaçadas antes, por medidas judiciais, como a ação direta de inconstitucionalidade, que vai em 3239, ADI, que o pessoal chama, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e que agora, dia 18/10 de outubro, vai entrar em pauta no Supremo Tribunal Federal, que ataca a constitucionalidade do decreto 4887 de 2003. Além disso, no Legislativo, tramitam vários projetos de lei de reforma da Constituição, como a PEC 215 de 2000, que também ataca esse arcabouço legal, procura emendar a Constituição e, tirando a competência do INCRA, no caso dos quilombolas, e da FUNAI, no caso dos indígenas, para discutir no Congresso Nacional a demarcação dos territórios. 29 anos após a Constituição Federal, de 88, no universo de 5.000 comunidades quilombolas, nós temos somente 229 títulos concedidos. Somente 229 títulos concedidos. Aqui no Rio Grande do Sul são 4, entre eles o quilombo da família Silva. E tudo isso se encontra profundamente ameaçado. Só esse ano, 27 lideranças quilombolas foram assassinadas, 7 só na Bahia, Ou seja, além dos ataques institucionais, tem a ação direta do colonizador contra os ataques. E aqui no Rio Grande do Sul, tramita também um projeto de lei constitucional chamado PL 31 de 2015, que ataca, é inconstitucional esse projeto, mas ele ataca a demarcação dos territórios indígenas e quilombolas aqui no Rio Grande do Sul. Então esse é o quadro, nós vamos ter que nos mobilizar para ir para Brasília de novo, nós estávamos lá em agosto, e vejam bem, mais um paradoxo, para concluir, em 1890, logo após a proclamação da República, foi instituído um artigo que falava sobre imigração, que é o decreto, se eu não me engano, 825 de 1890, que, entre outras coisas, proibia a imigração de indígenas asiáticos e africanos e financiava a imigração de europeus.
né, para o Brasil. Esse decreto ficou em vigência e foi reforçado ainda durante o período Vargas. E era a substituição da mão de obra, né? Alguns desses descendentes de europeus que vieram para cá falaram que a luta da classe operária só começou com a vinda dos imigrantes para cá, quer dizer, 388 anos de resistência aqui contra a colonização não existiram, né? Quer dizer, nós aqui hoje não temos nenhuma relação com esses 388 anos e com decretos como esse que fizeram a opção logo após a abolição da escravidão, com o Código Penal criminalizando atividades de rua dos negros, capoeira, religião, tudo criminalizado, a vadiagem, né, uma opção com dinheiro, né, financiado pelo Estado brasileiro para a vinda desses imigrantes, para fazerem o Brasil, e fizeram, e são os descendentes desses imigrantes que agora vão literalmente julgar no Supremo Tribunal Federal o destino dos povos, no caso, não brancos, aqui no Brasil. Mas não tem nada a ver com isso. Será que não tem? Será que a nossa presença territorial dentro do cárcere, né, na terceira ou quarta população carcerária do mundo, também não tem nada a ver com isso? O que está acontecendo na Rocinha não tem nada a ver com isso. O que aconteceu hoje na Cruzeiro, perto da minha casa, não tem nada a ver com isso. Isso é coisa que é mimimi nosso, né? Então é esse o quadro, e que essa resistência secular, expressa territorialmente de várias formas, que desafia, de certa forma, o Brasil para uma realmente modificação desse pacto colonial que persiste há 517 anos. Então, né, esse paradoxo é muito forte, aonde se deu mais certo essa política, que é na região sul e sudeste do país. E digo para vocês, a expansão da fronteira agrícola no país, que agora estão lá no Cerrado, na divisa do Mato Grosso, na divisa do Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão, Matopiba, um decreto de 2014 de desenvolvimento, essa saga que foi subindo pela fronteira, né, partindo daqui da região sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, que chegou agora no Cerrado, no novo Eldorado brasileiro para a produção de milho, soja, etc., transgênico, é o moto contínuo colonial, né, de desterritorialização dos povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, que gera as periferias das grandes cidades, que gera a pobreza, que gera a violência e que gera essa pasteurização que nós vivemos contidos, como o pessoal da Rocinha, ou aqui da Cruzeiro, ou da Bom Jesus, está nesse momento. Né? Não são mais indígenas, não são bantos, não são quilombolas, não são jeje, não são nagô, são CPF, pobres, né? objeto de massificação nessa máquina de moer carne, que é esse sistema colonial racista recorrente ao longo desses 517 anos. Né?